Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Bom, e a Organização Mundial aí da Saúde, Serginho, se mostrou preocupada aí com a forma como o Zika está sendo espalhado pelas Américas. A expectativa é que esse ano os casos cheguem a 4 milhões. É muita coisa, não é? Exatamente, Carol. E a doença ela já chegou a mais de 20 países das Américas e o Brasil é o mais atingido. Mas o que é o Zika vírus? Como ele é transmitido? Quais as consequências dele para a saúde dos brasileiros? É sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos tratar com a Priscila Carvalho Reis, que é infectologista, né, que está aqui. Priscila, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada. Temos também como convidado o obstetra Everton Petersen. Seja bom dia, doutor Everton. Seja Bom muito tê-lo bem-vindo. novamente. Obrigado. E também a bióloga Patrícia Quaresma. Patrícia, seja bem-vinda. Fiquem à vontade. Bom dia, A casa de Bom vocês. dia, muito obrigada. Um assunto muito sério, muito real, muito atual, né, Serginho? Verdade. E a gente precisa conversar. O pessoal pode já começar a mandar perguntas, não Gente, pode? pode mandar o seu WhatsApp aí para o número 984029756. Você que tem uma pergunta, tem uma dúvida, se você está curioso a respeito desse assunto, Zika vírus e etc., pode mandar para a gente aqui no 98402, que queremos passar aqui para esses profissionais. Olha só, temos uma infectologista, uma bióloga, um obstetra, tudo isso para atender a você, o seu cuidado aí de mamãe, não é verdade? A gente quer trazer esse debate completo na sua extensão para poder abençoar você, Com nosso certeza. querido e respeitado telespectador. Faça aqui como uma telespectadora. Ela não se identificou, mas ela nos traz um recado muito carinhoso. Diz assim: amo ouvir a Rede Super. Parece que comecei a viver depois que comecei a colocar, por acaso, neste canal. Então, seja Glória a abençoada Deus. você, Deus te abençoe. querida, que nos assiste aí agora e todos os demais também. A pergunta que não quer calar. Isso, vamos à nossa bióloga. O que é o Zika vírus? E a infectologista também, doutor, pode Nós falar. vamos bater um papo aqui, conversando na sala da nossa casa, por isso que a gente está no sofá, e aí todo mundo vai falando, vai completando o outro. O que é o Zika vírus, gente? Bom, o Zika vírus é considerado um arbovírus, que é um vírus transmitido por artrópodes. O que são artrópodes? Né? São insetos que podem transmitir diferentes patógenos. Nesse caso, o Zika vírus ele é muito parecido com outros vírus que já eram veiculados pelo mosquito Aedes aegypti que a gente vai ver hoje. Certo. Então é um vírus que causa algumas manifestações clínicas, algumas parecidas com a dengue, com a febre amarela, porque são vírus da mesma família, mas algumas manifestações clínicas que são diferenciadas dessas doenças que a gente já conhecia. Essa virose, ela já foi identificada desde 1947, lá num país da África, numa região, que era a região de uma floresta que é chamada de Zika, floresta Zika, por isso o vírus recebeu esse nome. E aí, então, esses pesquisadores identificaram esse vírus pela primeira vez em torno de 1947 em algumas espécies de macacos, o macaco rhesus. Em 1955, 1960, houve o primeiro relato de infecção do vírus Zika em humanos, também na região de Uganda, na África. Aqui no Brasil, acredita-se que a entrada do vírus Zika ocorreu na época, no momento dos Jogos da Copa do Mundo. E aí, então, desde 2014, em 2015, nós começamos a registrar alguns casos da doença causada por esse vírus aqui no Brasil e aí, então, em outros países da América do Sul, da América Latina também. E um caso já registrado nos Estados Unidos, mas não é um caso que a gente chama de caso autóctone, parece ser um caso importado. Muitos estudos estão sendo conduzidos, né, desde então, para se verificar quais são as manifestações clínicas associadas a esse vírus, quais são as formas de prevenção, quais os cuidados que a gente deve ter, desde a tentativa de impedir a contaminação, depois, se houver a contaminação, quais os cuidados que os pacientes devem ter que tomar. Né, esses casos de microcefalia que parecem estar associados à infecção pelo vírus Zika, então a gente tem que estudar melhor todos esses aspectos. Muitos estudos já estão sendo conduzidos
A Organização Mundial de Saúde ela decretou estado de calamidade internacional. Né, isso é uma coisa importante, porque isso favorece a cooperação internacional entre pesquisadores. Então, muitas pesquisas agora vão ser mais adiantadas, vão ser mais avançadas por conta dessa cooperação. Né? Então, muitos estudos estão sendo conduzidos tanto para entender a manifestação clínica, como ocorre a transmissão, quais são as possíveis causas, como prevenir, como tratar, e também para entender melhor a questão da interação do vírus com os seres humanos. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha, Patrícia. Por que, como que é biologicamente, né, como funciona a questão do Aedes aegypti ser esse transmissor desses 3 tipos de vírus? Como que ele comporta? Por que dessa potência toda para esses 3 vírus aí? Esse mosquito, né, ele é conhecido como um culicídio. É um mosquito que, na verdade, ele ainda pode transmitir outras infecções. Então ele tem caixa para mais, né? No passado, a febre amarela foi Jesus! Eu sempre me perguntei assim, gente, qual que é o benefício de um pernilongo para nós, gente? Tem chato. Agora tem esse mosquito que é pior ainda. Misericórdia. Então vamos tentar entender e explicar um pouquinho para o público. No passado, a febre amarela foi uma grande doença, né? Foi uma doença de saúde pública importante aqui no Brasil, e ela é, por exemplo, transmitida também pelo Aedes aegypti. Então, a gente já tem, só aqui no Brasil, na América Latina, 4, 5 doenças importantes transmitidas por esse vetor. Né? A dengue, que é uma doença que continua tendo seu impacto na saúde pública do nosso Brasil, continua tendo uma importância muito grande. A gente vê aí todos os dias o número alto de casos sendo registrados. Certo. A febre amarela, a gente não tem a febre amarela com número alto de casos, mas por quê? Porque existe a vacina contra a febre amarela agora. Certo. Mas esse vetor ele é potencialmente transmissor do vírus da febre amarela também. A febre do chikungunya, que existem casos já registrados no Brasil também. E agora a febre do Zika, que está, vamos dizer assim, alarmando um pouco mais a nossa população por causa desses casos de possível associação com microcefalia em bebês. Aí eu até pergunto para o Dr. Everton, né? As mamães, as mulheres que estão querendo engravidar, a gente escuta muito, eu estou adiando. Agora é o tempo de adiar a maternidade. Queria que o senhor falasse sobre isso e para aquelas que estão, o que elas não podem deixar de fazer também para prevenir, né, para cuidar dela e dos bebês também, dos fetos, né? A gente vê alguns aspectos exatamente em relação à questão se adia ou não a maternidade. Né? A gente vê isso aí o tempo inteiro, alguns profissionais até contraindicando terrivelmente a questão da gestação. Se existe a possibilidade de transmissão e se tem a possibilidade de chegar no feto, claro, se você não ficar grávido, você vai cortar o mal pela raiz, não vai chegar de jeito nenhum. Né? Mas a gente sempre tem os riscos. Nós temos risco de diversas outras situações, de outros vírus que estão soltos no nosso meio. Então, eu gostaria de fazer assim, um raciocínio clínico para a gente poder conseguir chegar a aspectos importantes. Alguns aspectos são exatamente epidemiológicos. Né? Então, eu fui no Ministério da Saúde para fazer um levantamento para a gente ter uma ideia. Claro. Né? Se você pegar o município de Belo Horizonte, os doutores me corrigem, mas está no site do Ministério da Saúde, a incidência de domicílios em Belo Horizonte que tem o Aedes aegypti é muito baixo. É menos de 1% das residências. Menos de 1%. Para mim, isso está lá no site. Entendo. Se você pegar aí Caiacó, no Rio Grande do Norte, ou pegar aí a cidade de Brejo dos Santos, na Paraíba, 1 em cada 3 casas. Então, você tem uma incidência de 30% do vetor. Se você tem um doente ali, sim, você pode esparramar isso rapidamente durante a doença nessa cidade de uma forma assustadora. Então, se você está numa dessas cidades, eu acho que você deve evitar a gravidez mesmo. Porque a chance de você contaminar de um agente que é novo, que surgiu agora, neste momento, todos nós somos susceptíveis a ele, teoricamente, você deve pensar em adiar a gestação até passar um pouco essa epidemia nesse sentido. Agora, os cuidados nós temos que ter. Né? Os cuidados vão continuar existindo. A dengue continua ainda acometendo muitas gestantes, então por isso que eu era muito cético em relação à questão da transmissão do Zika vírus em relação a causar uma microcefalia no feto, porque os seus parentes próximos, a gente convive com eles há 30 anos. Tem 30 anos que tem dengue em Belo Horizonte. E eu acho que as gestantes têm que continuar tomando cuidado com dengue também, porque se ela se infectar com dengue, e pode ter uma forma grave de dengue, inclusive até morrer. Né? Então, eu acho que a prevenção tem que ser tomada, mas não
nesse sentido de terrorismo, de uma forma que você vai enviar a gravidez, mas até quando? Até quando essa doença vai ficar aqui? Para sempre? Nós vamos continuar 30 anos evitando uma gravidez? Vai acabar a população brasileira. A prevenção, só que uma dúvida da nossa... Quem é a nossa grávida predileta? A nossa grávida querida predileta. Juma Marruá, nossa querida. Nossa diretora está de 7... você está com 7 meses? 7 meses, 7 meses. Virar o TEL. Até quando a prevenção? É até nascer o risco? Ainda do depois de Zika? nascido? Tem algum período? Até quando? A gente vê aí que, como a maioria das viroses, se a gente fizer um estudo em termos de analogia, em termos de comparação com as outras viroses, porque o Zika ainda é muito novo, para a gente ter essa questão de taxa de transmissão, taxa de acometimento e etc., mas a gente sabe que o desenvolvimento fetal é muito importante nas primeiras 20 semanas. A primeira metade da gestação é fundamental porque está no momento de 2 aspectos importantes em relação ao feto. Primeiro, ele está na maior produção de número de células que existe, que a gente chama de crescimento de hiperplasia. Ele está produzindo células o tempo inteiro. Células que vão se diferenciar em células adultas, em células maduras com a evolução da gestação. Certo. Então, esse cuidado tem que ser tomado com qualquer uma das doenças infecciosas que a gente pode ter ao longo da gravidez. E o segundo aspecto é o seu próprio comportamento de defesa. O neném, até o 5º mês de gestação, ele não produz anticorpos para se proteger contra aquela doença. Né? Por que a gente não tem a doença e a gente não falece daquela doença? Porque o seu organismo reage contra ela, combatendo. E o feto só tem condição de começar a combater e reconhecer uma doença a partir do 5º mês. Depois do 5º mês. Né? Então, Agora, isso é importante, esse aspecto. Mas claro. Os outros aspectos, né, que a gente ainda conhece pouco em relação ao vírus, também deve se prolongar ao longo da gestação. Mas os 5 primeiros meses, sem sombra de dúvida. são os mais Críticos. críticos. Agora uma pergunta para a Priscila Carvalho, a nossa infectologista aqui. Priscila, como o doutor falou, temos que matar o mal pela raiz. Nunca é demais dizer sobre essa prevenção. O que deve ser feito na prevenção aí, pensando já na mamãe, já que está ali, o que pode ser feito assim de uma maneira bem prática? Na verdade, o grande problema da Zika é porque a gente já não controlava o vetor anteriormente, a gente já tinha vários anos aí de epidemia, de surtos de dengue. Belo Horizonte e o Brasil inteiro hoje vive talvez o pior ano da dengue, talvez. A gente tem só nos 2 primeiros meses do ano quase mais de 19 mil casos só aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a tendência é que esse ano talvez seja o pior ano da dengue. Então, a gente já não controlava esse vetor anteriormente, a gente já tinha um problema de controle do vetor. E com a introdução desse novo vírus, uma nova epidemia desse novo vírus, complica ainda mais a situação. Então, as pessoas devem evitar o contato com o vetor da doença. Principalmente próximos a pessoas que já têm a doença diagnosticada, porque o mosquito vai picar uma pessoa doente, e posteriormente, vai transmitir esse vírus para uma outra pessoa. Certo. Então, quem está doente, quem está com diagnóstico de dengue ou um diagnóstico provável de chikungunya e de zika, devem se proteger para evitar a picada do mosquito, para que ele se contamine. E as pessoas saudáveis têm que tomar o cuidado, que o mosquito ele tem um padrão diurno, então no período da manhã, começo da tarde é o período de maior risco de infecção. Então, orienta-se que as pessoas usem, principalmente as gestantes, calça comprida, blusa comprida. O problema é que nesse calor fica um pouco mais complicado. E o uso dos repelentes, né? E cada repelente tem o seu tempo de uso. O principal deles é o Expose, né? Que é comercialmente o nome comercial, que são 10 horas de proteção. Os outros repelentes já estão 6 horas, 4 horas, com necessidade de reaplicação. Pois é, eles têm esse tempo. Eles, de fato, eles protegem por esse tempo aí ou precisa ser reduzido ali, ser intencionalmente aplicado num período mais curto? Ali a Patrícia já negativou ali. Assim, ó. Ela já negativou ali. Então, isso é uma polêmica, né? Já teve vários testes que foram feitos com diferentes marcas de repelentes, diferentes compostos. É importante a gente falar que existem mesmo diferentes compostos químicos que são utilizados. Então, por exemplo, os piretroides, deltametrina, pirimetamina, os organofosforados, malation, esses são muito utilizados
para combater as fases adultas do inseto em ambientes, né? Então, aqueles repelentes de parede, por exemplo, utilizam muito esses compostos. Outros compostos que podem ser utilizados em formulações de cremes e aerosol, como o Exposes, que é o princípio ativo é a icaridina, o DET, que é o princípio ativo de um outro repelente muito utilizado, não há evidência científica alguma demonstrando que algum desses repelentes mostra um efeito duradouro de 10 horas. A maioria deles demonstrou um efeito de aproximadamente 2, 3 horas no máximo. Então, mesmo a icaridina, 10 horas que é esse que tem sido mais recomendado que as grávidas utilizem, não demonstrou esse efeito de 10 horas. Então, assim, quem quiser ter mais acesso a esse tipo de informação, eu até indico que a gente tem que buscar as informações nos sites que oferecem uma segurança científica. Então, por exemplo, os sites dos institutos de pesquisa, os sites das universidades, eles trazem esses trabalhos demonstrando esses achados. Então, é importante a gente perceber que, na hora de tomar esses cuidados, a reaplicação do repelente, né, de tempos em tempos, de 2 em 2 horas, ou no máximo de 3 em 3 horas, ela é importante e é indicada. Uma vez que não há evidência alguma de que nenhum desses repelentes possui um efeito duradouro de 10 horas. Entendi. Pois é, mas aí eles são indicados em alguns deles ali que pode ser passado 2 vezes ao dia. Então pode-se alternar, por exemplo, que aí se fosse contar, seriam 4 horas só de proteção. Mas aí poderia fazer assim, uma alternância, um de caridina, depois um de citronela, para ter uma extensão maior aí na cobertura e na proteção? Aí é importante a gente observar também isso que a doutora Priscila começou a comentar. O mosquito, o Aedes aegypti, ele tem uma característica biológica que é a sua atividade diurna. Então, ele tem uma preferência por picar o hospedeiro em diferentes fases do dia, que são as primeiras horas do dia, depois ele evita as horas mais quentes do dia e ele volta a picar nas últimas horas do dia, no final da tarde. Ainda sobre tudo ele quer sombra e água fresca. Só a vida mansa ainda. Então, essas características biológicas, conhecer o comportamento biológico do vetor, elas vão nos auxiliar. E aí é claro que as grávidas elas têm que tomar um cuidado redobrado. Sim, elas têm, né? Mas existe aí um espacinho, né, esse espaço de tempo que talvez ela pode dar um intervalo maior na aplicação do repelente, né? Eu não sei se os doutores vão concordar, mas a gente tem conhecendo esse comportamento biológico do vetor, a gente pode utilizar essa premissa, então, tomar mais cuidado nas horas de atividade do vetor, que são as primeiras horas do dia e depois o final da tarde, as últimas horas do dia. O Aedes aegypti, então, ele é um mosquito que ele é um pouco diferente do pernilongo comum, muitas pessoas confundem, né? O Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem o hábito diurno e o pernilongo, que é o Culex, ele tem hábito noturno, é aquele pernilongo que fica lá perturbando a gente de noite mesmo. A coisa eu ouvi falar também que você não sente a picada, não dói. Sim, existem algumas características que diferenciam. Sim. O Culex, ele tem uma característica que a picada ela é mais irritativa, é mais dolorida mesmo. O Culex produz esse zumbido mais perturbador durante a noite. O Aedes, ele é silencioso. Nossa, então, olha só, ele não produz muito esse barulho. Ele chega mais desapercebido. A picada realmente tende a ser um pouco menos irritativa, menos dolorida. Outra característica importante é que ele realiza o seu repasso sanguíneo. O ato de picar é muito mais rápido. O Culex, o pernilongo comum, ele fica mais tempo ali se alimentando de sangue. O Aedes, não, ele é mais eficiente. Ele consegue se alimentar no seu hospedeiro de uma forma bem mais rápida. Então, dessa forma, ele passa mais desapercebido. Né? E, consequente, quais são as consequências epidemiológicas disso? Ele consegue, né, se alimentar de sangue, por exemplo, de uma pessoa infectada muito rapidamente e depois, muito rapidamente, transmitir o vírus, né, para uma pessoa susceptível. Gente, olha só, isso é a importância que nós chamamos a atenção a você, querido telespectador, porque isso é uma guerra de todos nós. Verdade. Na importância aí de cada um fazer a sua parte. Por exemplo, há um lote vago do lado da sua casa, faça essa denúncia à prefeitura para que ali tome as devidas providências, né? Porque a prefeitura ela tomou até uma medida ostensiva no combate ao Aedes aegypti aí, onde vai estar entrando nas casas, né, que são algumas casas aí que tem essa probabilidade de ter ali, ser contaminado, para quê? Até a utilização de serviços de chaveiro para entrar nesses imóveis que estão fechados ou que oferecem alguma resistência.
E por isso nós levamos nossa equipe às ruas para entender o que o povo fala. Será que o povo concorda com essa medida da prefeitura de autorizar a entrada ali dos seus agentes ali de fiscalização, os agentes ali sanitários nessas casas? Vamos conferir o que o povo fala. Roda só. Olha, eu acho uma ideia maravilhosa. Do lado da minha casa, no Gutierrez, tem um lote que a gente denuncia muito e até hoje não resolveram nada. Na minha casa, no Prado, toda semana passa um agente, me dá todas as explicações. Tirei várias coisas que estavam acumuladas. Estou me prevenindo. Inclusive, o meu filho teve dengue, de 13 anos. Então, eu acho que as pessoas têm que conscientizar e pegar pesado, gente, porque não é brincadeira. Ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo, pode ser invasivo para a pessoa, pode ser uma solução para um problema que está atingindo a população, né? Então, tem dois pesos. Às vezes pode ser um filho nosso, algum parente que pode estar pegando dengue por uma omissão do outro cidadão. Então, ele tem que entender que ele tem as responsabilidades dele, ele pode arcar com as consequências se caso ele tiver uma atitude negativa em relação a qualquer coisa. Eu acho que é uma providência que tem que ser tomada mesmo, porque a população não está ajudando, os focos continuam. Então a gente tem que tomar alguma atitude desse tipo, sim, concordo plenamente. E você? Também concordo, inclusive a gente tem um estabelecimento e já recebemos a visita da prefeitura fazendo essa fiscalização. Então acho super válido, já que a população não faz a sua parte, esse controle tem que ser feito. Você concorda? Eu concordo absolutamente. Eu também concordo. Eu já levo, né, que a prefeitura tem realizado esses multirões aí nos bairros em Belo Horizonte. E aqui chega uma pergunta da Cristiane do bairro Castelo, que ela pergunta sobre, no caso de um lote vago ao lado de sua casa, onde os matos estão tão altos que até ultrapassam o tamanho do muro, né, de tão alto que está, e ninguém sabe quem é o dono. É só fazer uma notificação à prefeitura, que a prefeitura vai lá, se for o caso de entrar no imóvel, eles vão entrar para poder eliminar aí esses focos aí do Aedes aegypti. Tem até um detalhe disso, Serginho. Você viu, já tem até um aplicativo que você consegue baixar no Play Store, da prefeitura mesmo, Sim. Que você bate uma foto, ele dá o georreferenciamento e comunica à prefeitura o local do imóvel que está sob fiscalização. Olha. Então, é uma ferramenta bem útil para diminuir essa burocracia de chegar a informação aos órgãos competentes. Uau, Muito bom, isso eu achei interessante. Uma pergunta, eu queria que a gente faça um pouquinho sobre as consequências aí, né, do Zika vírus, a questão da microcefalia. Fala um pouquinho pra gente, por favor. A Zika, a doença do Zika é uma doença autolimitada de caráter brando, sem sequelas documentadas nos adultos, né? Certo. Doutor Everton vai comentar sobre as crianças. E há casos relatados de aumento de uma doença chamada Guillain-Barré, que é uma doença desmielizante que causa paralisação dos nervos e dos músculos, podendo levar até a morte. Na Colômbia e em outros países da América, houve um aumento do caso de Guillain-Barré e isso ainda está sendo investigado. É provável que o Zika vírus possa causar, mas ainda precisa de maiores comprovações científicas para isso. Seria talvez a complicação mais grave da doença, mas no geral é uma doença benigna, autolimitada para adultos jovens e não gestantes. Eu fiquei com uma dúvida, eu estava até com uma amiga fora daqui que ficou com receio de vir para o Brasil, para as praias ali no Nordeste, por causa disso. Ela tem filhos ali de 6, 5, 4 e havia esse comentário do risco do mosquito trazer problemas motores para essas idades também. Isso é fato, não é? Isso é uma mentira? Fala um pouquinho pra gente, porque tem muitos pais com filhos mais velhos, não só gestantes, que têm tido essa preocupação. Se a gente começar aí da questão até da microcefalia em si, né, eu era extremamente cético até pouco tempo atrás, porque eu não acreditava que existia essa questão de acometimento do feto. Certo. Até dia 10 de junho, até dia 10 de fevereiro, quando foi publicado esse trabalho no New England, onde uma paciente, uma gestante da Eslovênia, que estava em pesquisa lá no Nordeste, ela sentiu os sintomas com 13 semanas de gestação e fez o acompanhamento aqui até o 5º mês, não tinha notado nada de anormal no seu pré-natal.
E ela voltou para a eslovênia. E lá, por volta de 28 semanas, encontraram o neném com acometimento do tecido cerebral, com calcificação, hidrocefalia, etc. E esse neném, então, foi bem investigado. Certo. Ele foi bem investigado, inclusive com um exame de tecido cerebral que comprovou a presença do vírus com replicação do vírus em tecido cerebral. Então, assim, a evidência científica, agora nós temos uma evidência mais extremamente forte da correlação do Zika com a possibilidade de acometimento do tecido cerebral de fetos. Porque até então, identificação de PCR, IgM e etc., isso pode acontecer com uma porção de outras viroses e não necessariamente isso aí seja o fator. Essa explosão de microcefalia que ocorreu no Brasil, ainda ocorre, eu acho que é por causa do critério da Organização Mundial de Saúde. Né? Você utilizar um perímetro cefálico de 32 milímetros ou menos, você vai taxar, no mínimo, 3% da população normal como microcefálico. É claro que a gente tinha que ter alguma ferramenta de seleção dessas pacientes. O que eu discordo é que está sendo muito prematuro a divulgação dos números sem investigação ainda. Certo. Você pegar hoje, saiu isso, são 5.218 casos. Acabei de escutar na rádio hoje de manhã. Mas em termos parametrais aí, por que dessa redução desse limite aí de 32 era 33, era passaram 33 para 32. 32. Qual o objetivo de de fazer fazer essa... Serginho, é exatamente diminuir o número de falso positivo. Ou seja, você está chamando de doente... Porque nesse 1% aí não diz muita coisa. De 1 centímetro. De 1 centímetro. 1 centímetro faz diferença. Se você pegar aí 33 milímetros, você vai ter 5% da população normal. Normal, 5%. Se você reduzir para 32, você vai ter 3%. Se reduzir para 30, você vai ter aí 1,5%. Acontece que quanto menor a redução que você colocar, você também vai aumentar a sua taxa de falso negativo. Deixar de identificar alguns casos que poderiam ser microcefálicos, mas não eram tão graves, então ele não foi classificado dessa forma. Entendi. Se você pensar em termo numérico isso é estratosférico. O Brasil quer uma taxa de população de 1,8% ao ano. Se nós temos 200 milhões, você tem em torno de 3 milhões e 600 mil partos por ano. Se você botar em uma taxa de 3%, você vai ter 100 e tantas mil crianças taxadas de microcefalia, se você usar esse critério. É claro que você tem que ter um critério de tirar da população essas pacientes para poderem serem investigados. Então, eu acho que só pegando o diâmetro e colocando é que você está tendo essa explosão de microcefalia, quando no final você está vendo aí de 5.200 casos, tem aí 400 e poucos casos confirmados de microcefalia, desses em torno de 41 a 47 com possibilidade de acometimento pelo Zika vírus. Então, olha para você ver, você sai de 5.000, vai para 500 e de 500 cai para 40. Vai ser mais ou menos isso que a gente vai esperar mesmo se o patógeno é importante, se o agente etiológico causa realmente uma infecção no feto. É aquilo que eu falei. Nós temos agentes já bem conhecidos. Né? Nós temos agentes viróticos aí que a gente conhece bem, citomegalovírus é um deles. Sim. Né? Então, de cada 100 gestantes, 30, 40 gestantes vai conseguir passar o vírus pela placenta e chegar no bebê. Mas só 10% desses bebês vão ter um acometimento importante se eles forem acometidos na primeira metade da gravidez. Então, você vê que essas taxas vão caindo e vão chegar no número real mesmo. Entendi. E se você passar de outro critério, que 3 em cada 10 mil crianças são microcefálicas, independente de qual é o agente, seja ele um agente parasitário, seja ele um agente virótico, seja ele um agente químico, seja ele uma informação genética errônea, porque nós temos vários casos de microcefalia por doença genética. Entendi. Né? Você vai ter aí de 3 em 10 mil. Voltando lá nos nossos números de 3 milhões e 600, você vai ter 1.000 crianças microcefálicas todo ano no Brasil. Então, os números que estão sendo apresentados aí, eles vão crescer muito mais. Mas no frigir dos ovos depois, nós vamos ver que, se existe associação, os casos são pequenos. São menores. Para você chegar e falar assim, não, a população nenhuma pode engravidar. População nenhuma. Claro que nós temos que ter consciência disso, igual nós temos consciência dos demais vírus, nós temos consciência da toxoplasmose, nós temos consciência do citomegalovírus, nós temos consciência da rubéola e das outras manifestações de doença. Então, a população tem que estar ciente, mas não com esse terrorismo desses dados. Esse alarme todo. E essa questão aí de uma criança de 5, 7 anos, 8 anos, pode ter algum nível de incidência? Não tem nenhuma evidência científica em relação a isso. Claro que a Guillain-Barré, microcefalia é impossível.
Certo. Possível. Você pegar um cérebro que já está formado e tornar ele microcefálico, regredir Mas ele no tempo. pode ter alguma... Né? Agora, uma manifestação neurológica, bem, mostrou que o Zika vírus tem um neurotropismo, quer dizer, ele tem um caminho para o sistema nervoso. Tanto é que aumentou o número de Guillain-Barré por causa disso. A maioria das doenças infecciosas pode causar Guillain-Barré. Mas se você tem um vírus que tem um tropismo maior, pode acontecer isso. Claro que numa criança, num adulto e etc., pode ter um acometimento neurológico mais importante, mas nunca microcefalia. Só para completar, eles estão até chamando agora, eles não estão estudando só a microcefalia em fetos, eles estão chamando agora de síndrome congênita do Zika vírus. Porque além, não é, doutor? Além de microcefalia, estão sob investigação a possibilidade de ocorrência de outros sintomas neurológicos relacionados à infecção pelo Zika vírus. E só um outro dado importante para quem é de Minas Gerais, tem em torno de 63, 64 casos notificados, eu olhei isso ontem, de microcefalia. Destes, 40 já foram descartados de serem realmente microcefalia. Associados. Olha só, 24 continuam sob investigação, nenhum deles ainda tiveram relação comprovada com infecção pelo Zika vírus em Minas Gerais. Né? Então, tá vendo? A gente notifica para abrir investigação. Agora, se vai comprovar a microcefalia e, consequentemente, se vai comprovar a relação com o Zika vírus, tem que ser investigado. Né? Pode falar, doutor, o senhor tinha feito um comentário? Eu estou falando essa questão qual eu coloquei do critério da Organização Mundial de Saúde, né, de 32 ou menos, 90% das crianças vão ser normais. Vão ser normais. O que ocorre no Brasil é que a gente não tem um controle em relação às malformações que ocorrem nos fetos. A gente não tem notificação disso. Né? Apesar de ter o sistema, o SINASC, eu acho que é Sistema de Nascimento, sei lá, uma questão disso do Ministério da Saúde, é muito pouco a questão de notificação. Eu que mexo com malformação fetal, todo dia nós temos essa questão, a gente não tem a questão de notificação nesse sentido. 3% dos nenéns são malformados, vão apresentar algum tipo de alteração. Mas a microcefalia, somente 1% desses 3%. Então eles colocaram, artrogripose, etc., que os meninos nascem com as mãozinhas tudo tortas, estão associadas à infecção do Zika, muito mais pelo acometimento de tecido cerebral, né? De manifestação do tecido cerebral. Então, na verdade, é só uma consequência se os nossos números conseguirem mostrar realmente a taxa nesse sentido. É isso que o mundo científico hoje está tentando ver quais são as reais taxas, qual é a principal manifestação nesse sentido. Mas esses números de microcefalia estão estratosféricos, sem justificativa. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.